noite, pessoal! Eu estava com saudades de vocês. Eu sou Michele Farias e hoje nós estamos aqui no Beleza com Atitude. Como que foi a semana de vocês? Espero que tenha sido abençoada. E falando em bênçãos, gente, ter um animal de estimação é uma bênção, né? Seja ele um cachorrinho, um gatinho, um coelho, como eu já tive, a minha família teve, né? E hoje o assunto é esse, nós vamos falar um pouquinho sobre os pets. E eu tenho aqui essa mulher linda, que é a Amanda Borges, ela que é proprietária da HT Pet Care, que fica localizado em Atlântida, próximo a Porto Coronado. Em Atlântida, a gente Shangri-La. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esses seres maravilhosos, né? A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores e a gente falou muito da questão de energia, que nós vamos falar também sobre isso, da questão que ajuda as pessoas, principalmente quem está em depressão. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, Amanda, querida, quando que tu decidiste abrir a HT Pet Care e por quê? É uma história bem longa, né? Eu acho que tem quase a minha idade. Sim. Porque, assim como tu falou, eu também já tive coelho, eu resgatava passarinho, só que eu não sabia cuidar, eu não conseguia, era frustrante. E desde criança eu sempre fui muito de ter muito cachorro, muito gato, né? E eu fui crescendo com esse amor pelos animais. Depois eu comecei a enxergar a diferença, né, entre tu ter um cachorro de raça, um cachorro vira-lata, e comecei a me preocupar mais com essa parte dos animais de rua. Eu sou voluntária, né? Ai, que legal! Sim, no resgate de animais de rua, cachorro, gato, só não cavalo porque não tem espaço na minha casa, mas se eu pudesse, né? E isso sempre me fez muito bem, pegar um animal, um animal assim... Que tá desprotegido, que tá desprotegido, magrinho, doente, e tu pegar assim, no teu colo e tu cuidar, tu acordar de madrugada para dar os remédios para aquecer, né? Porque alguns não podem ficar com frio. Sim. Isso sempre me deu muito prazer, muita alegria. Eu sou formada em arquitetura, trabalhei por uns 13 anos na área, e chegou no final assim, no final não, chegou uma hora que eu sentia que aquilo não me trazia o prazer que eu precisava, né? Por exemplo, se eu tivesse que atender um cliente final de semana ou projetar de madrugada, eu já não tinha mais vontade. Entendo. Porém, se alguém me ligasse de madrugada, Amanda, a gente achou um gatinho aqui, um cachorrinho, tu vem buscar? Vou buscar, sabe? Eu passava a madrugada cuidando deles e eu avaliava isso assim, meu Deus, mas por que, né? E uma vez, porque quando eu estava resolvendo, quando eu vi que a arquitetura não me dava mais prazer, comecei a procurar várias terapias alternativas. Entendi. Todas que tu imaginar, eu tentei. E numa delas foi a constelação familiar, mas isso faz muito tempo, uns 15 anos. A minha mestre falou assim, Amanda, para te ser feliz mesmo, você tem que trabalhar com animais. Olha só que legal. Porém, eu pensei, mas eu resgato. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Vou vender vira-lata? É verdade. Né? E ficou na minha cabeça. E ficou assim, tipo, é uma coisa que todo mundo fala, né? Teu sonho, né? E quando eu vi que a minha saúde estava sendo muito prejudicada por causa do trabalho, né, que quando eu prestei atenção, eu já estava no fundo do poço. Eu já passei por isso também. E eu renasci, né? Eu renasci com um pensamento diferente do tipo, eu não preciso desse carro,
eu não preciso dessa vida, eu acho que eu vou sair de dentro do meu mundo para Sim. ver a que mundo eu pertenço, né? Que legal. E eu resolvi ir para Irlanda. E a Irlanda foi incrível para mim. Fui bem na época do Covid, então não tinha mais emprego, Sim. a gente tinha que ficar dentro de casa. Eu resolvi fazer voluntariado em fazendas de resgate de animais. Ah, então foi ali que foi a chave, digamos assim, né? Foi, Virada. porque eu passei 3 meses vivendo só nisso, sem cabelo bonito, sem Sim. maquiagem, sem nada. Era um uniforme, a bota de borracha e dormir num trailer, né? Nossa, olha só. E limpar a baia dos animais, né? Enfim. E, gente, a sensação é amor. É só Com amor. certeza. Uhum. É assim, todo mundo tá na mesma energia que tu. Uhum, eu entendo. Então todo mundo tá nessa energia de amor. E isso ficou na minha cabeça. Depois eu tive uma crise de ansiedade muito forte na Irlanda. Uhum. Fui parar no hospital. E daí eu tava sofrendo muito no hospital, né? Porque, poxa, o atendimento deles, Sim. nossa, muito Aham. diferente. Bem diferente. Você tava, quando você foi, você estava sozinha ou tinha- Sozinha. Tem mais isso, né, querendo ou não? É, porque assim, quem leva a comida é os parentes. E eu não tinha quem levasse comida, quem dá banho aos parentes, Sim. eu não tinha quem desse banho. Nossa. Aí chegou uma hora, assim, que veio na minha cabeça, eu vou voltar pro Brasil e montar uma pet shop. Aham. Veio assim. Aí depois eu lembrei do que a minha mestre falou, né? Viu? Na hora eu mandei mensagem: mãe, eu vou voltar pro Brasil e montar uma pet shop. O aeroporto ainda estava fechado. Aham. Mãe, então vem. Aham. Bem feliz, né? Eu, não, mãe, vamos ter que esperar o aeroporto abrir tudo. E assim eu continuei nas fazendas, né? E desde então eu foquei que era isso que eu queria. Isso foi há 5 anos atrás. E eu venho trabalhando, né, Sim. até hoje para isso. Venho estudando vários, assim, como que eu gostaria de ter a minha pet shop, como que eu gostaria de receber meus clientes, né? Aliás, os pais e as mães de pet. Aham. Então, finalmente, a hora chegou, Que né? legal. E eu tô podendo realizar um sonho e, por incrível que pareça, eu tô fazendo o que eu amo. É, como é bom, né, Amanda? E eu sei, porque eu já passei, a gente conversou já. Nossa, é horrível você ter que trabalhar pelo salário, você acordar e você voltar e ter que trabalhar só pelo aquele salário, você não ter amor, não ter aquela coisa que te preenche, né? Você acaba ficando doente, estressada, doente, quando você vê, você gasta mais em remédio, Médico, né? Em remédio, médico. E então é muito bom, eu sei essa sensação maravilhosa que é trabalhar com o que você ama. Eu demorei também um bom tempo, né? E da constelação, né? É incrível a constelação, eu já constelei, constelo, participo de grupos de constelação e a gente sempre aprende alguma coisa, né? Aprende alguma coisa. É incrível que quando eu fiz a primeira constelação, que foi essa que me deu esse resultado, eu achei estranho olhando de fora. Sim. Aí depois que eu entrei, eu vi como que é a energia mesmo, Sim, né? e você entende, você sente e você vê que aquilo lá não é um teatro, que aquilo lá é muito real, É muito né? real, porque você seguir a tua energia e quando você vê, tudo faz sentido. Exato, Né? tudo faz sentido. Nossa, que legal. E me diz uma coisa, lá na Irlanda, então, você trabalhava tipo com pets, gato, cachorro, ou era só cavalo? Tudo. Porco, eu tenho uma mordida de um porquinho. Nossa, sério? Mas o porco era desse tamanho, tá? Era lindo, o Troy. Era todos os tipos de animais. Porque cavalo era bastante, porque ainda existe corrida de cavalo lá, né? Entendi. E aqueles cachorros galgos. Sim. Ainda existe corrida desses cachorros, porque quando eles se machucam, não vale a pena consertar. Ah, entendi. Aí tem alguns que levam para a fazenda de resgate e ajudam financeiramente. E tem outros que
alguém denuncia, vão matar o Aham. cachorro, daí a fazenda pega deles, Eles. né? Sem falar das carroças tradicionais da geração mais antiga de irlandeses, Sim, né? sim. Então, e são aqueles cavalos com aquele pelo nas Sim, patas, sim, sabe? Coisa sim, mais linda linda. que eu só tinha visto em filme. Aham. E são todos os tipos de animais, assim, a gente daí limpa o espaço deles, bota comida, e eu gostava muito de ficar na área, os cachorros já ficavam dentro da nossa casa, então Entendi. era constante, assim. Eu gostava muito da área dos cavalos. Aham. Ah, eu adoro cavalo, sou apaixonada. E aí eles diziam, Amanda não vai para aquela baia, porque ele é perigoso. Eu botava música lá, dançava com eles, eu me divertia, não tinha cavalo perigoso para mim. Que legal. Aí depois eu fui para UTI, que é onde os cavalos que estão quase morrendo chegam, e a gente tem que cuidar deles. Eu sou reikiana, nível 2. Ai, que legal. Então eu fazia reiki nos cavalos e eu acalmava eles, sabe? Então a UTI ficou a minha parte predileta. E você viu que agora eles estão fazendo constelação com cavalos? Sim, era isso uma coisa que eu ia falar, porque as pessoas não acreditam quando são seres humanos, né? Isso. Aí tu bota cavalo lá, cara, não tem como, né? Não tem tem como, ele imagina. chega perto, ou aquele outro que não chega perto te dá algum recado. Tudo tem um significado e é muito gostoso. Nossa. É muito gostoso. Eu adoro, gente, sou apaixonada por cavalos. Nossa, de todos os animais, assim, eu gosto muito, né, de animais, mas o que eu mais gosto é cavalo. E qual que, na tua opinião, é o diferencial da tua empresa para as demais no segmento? Eu sei qual é o diferencial, né? Mas para o nosso telespectador. Então, vou ficar emocionada. Eu tive um cachorrinho, né, que foi o meu parceiro, inclusive na época da minha depressão, ele sempre esteve do meu lado, né? Se eu ia pra praia, era por causa dele, porque ele gostava da praia. Se eu ia caminhar, era porque ele gostava de caminhar, né? Então, e ele era parceirão mesmo. Ele era meu grude, meu grude. E eu sempre pensava, eu queria uma pet que tratasse, eu queria montar um lugar, né, que tratasse todos os cachorrinhos como eu tratava o meu Léo, né? Porque o meu Léo, eu lia várias coisas, não deixa ele ser dominante, não deixa ele ser isso. Eu deixava, porque assim, a gente não sabe quando é que eles se vão, né? E lençol a gente lava, né? Então, o meu dominava tudo. A casa, eu, né? E eu sempre pensei nisso, em trabalhar cada cachorro diferente, porque cada um tem um temperamento, um tem medo da água, outro tem medo do soprador, do barulho, né? Então, assim, sem essa coisa de ter que chega, lava, seca e ser tosa. Tudo robótico, digamos robótico. Assim. É uma coisa assim, não, esse tem medo, então esse vai demorar mais tempo para lavar, né? Então, vamos lavar com calma, sem aquela pressão de ter que entregar em 1 hora. Não. E isso tu sabe, Amanda, que a minha família do meu irmão tem um pet, né? E isso eu já acompanhei de outras amigas minhas e realmente é muito assim, chegou, pegou, cachorro, põe lá, parece uma esteira, parece uma fábrica, né? E não tem aquela coisa assim de muito carinho, e esse diferencial é muito importante, porque cada um tem o seu medinho, tem a sua característica predominante, né? Como eu te falei, o nome da HT significa mimado em francês. E mimado por quê? É isso que eu quero fazer, eu quero mimar, eu quero ficar com a melhor parte ali, né? Fazer o carinho enquanto eu tô dando banho, dar um beijinho enquanto eu tô secando, sabe? Como se fosse meu. Sim, como se fosse teu de verdade. Como se fosse o meu. Nossa, que legal. Gente, olha só, tenho certeza
que esse empreendimento vai ser um sucesso, né? E que você que tem um cãozinho, um gatinho, já deve estar pensando, é ali que eu vou deixar o meu animal, né? De estimação, para tomar o banho, enfim. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.